Boa noite, para quem não tinha falado boa noite, vamos entrando já aqui no nosso estudo. Hoje nós vamos estudar, então, o capítulo 8 de Apocalipse, né? Na semana passada tivemos um culto, demos uma paradinha, e vínhamos, então, aí no capítulo 7, né? Onde nós temos aí um interlúdio. A gente vinha na sequência dos selos, né? Lembram-se aí que a gente tem no começo, né? Todo aquele ambiente da sala do trono, todas os personagens que estão ali ao redor de Deus, ao redor do Cordeiro. Havia um livro na mão de Deus, e esse livro aí teria que ser aberto por aquele que é digno, né? E João chega a chorar, né? Porque não havia ninguém que era digno, mas aí, então, ele tem a visão do Cordeiro, né? Que chega, então, para pegar o livro da mão do Pai, né? Esse livro aí é o conteúdo da história, e isso vai ser aberto os selos, né? Então, é importante a gente lembrar, né? Salete até estava comentando aí, né, que é um vai e volta o livro de Apocalipse. Sempre é bom lembrar que ele não vai numa sequência cronológica, né, como está escrito aí no início aí do slide. A história vai ser recontada várias vezes, né, e ele usa aí esse número 7, né, então começa com as 7 igrejas, né, que é todo o histórico da igreja. Importante lembrar que essa recontagem da história, né, isso usa o princípio da repetição para nos fazer fixar, né, e ter segurança de tudo que ele está falando. Então, essa recontagem de história das 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, que continua, né? A história vai ser recontada 7 vezes. Então, ele abrange o período entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda. Então, esse vai ser uma recontagem dessa história. Então, eles são ciclos entrelaçados, né? Por isso a gente fica meio confuso, mas justamente para nos dar essa impressão dos acontecimentos, nessa simultaneidade, né? É um entrelaçamento aí de ciclos. Então, o Cordeiro, ele está abrindo o livro, né? Você lembra que ele vai abrindo lacre por lacre, e os 4 primeiros selos que ele abre são simultâneos, né? A gente lembra aí que fala a respeito dos 4 cavaleiros, né? Famosos 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Com os cavalos que seguem, né? São liberados, que é o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto, o cavalo amarelo. Então, todas a sequência, né, de fatos que vão se desencadeando, né, rumo à liberação aí da ira do Cordeiro. Então, todo o ponto onde nós vamos chegar aí é no derramar da ira do Cordeiro. Então, ele vai abrindo os selos, os 4 primeiros, vocês se lembram, né, são simultâneos, e os 3 últimos, eles são consecutivos. Aí temos a abertura do 5º, do 6º, e agora nós estamos no 7º selo, e o conteúdo do 7º selo são as 7 trombetas, né? É importante lembrar aí, né, que aí agora esse período é onde vai acontecer aí a entrada, né, que coincide com a entrada aí na grande tribulação. Então, o conteúdo do 7º selo são as 7 trombetas, né, e a gente vai desenvolver aqui as 7 trombetas, e depois, na sequência das trombetas, vão ter as taças, né, e assim por diante, uma fase aí, um ciclo envolvido no outro. Então, vamos aí para o conteúdo hoje do capítulo 8, né, só lembrando que tem um interlúdio no capítulo 7, né, que é muito importante para a igreja, onde fala no capítulo 7 que a igreja é selada, né, nós somos selados, nós temos o selo do Espírito Santo, portanto, não vamos sofrer a ira do Cordeiro, apesar de que vamos sofrer a perseguição, né, quando é liberado aí, né, a licença para que Satanás faça a festa, a igreja vai ser perseguida, mas a ira do Cordeiro
não se abate sobre a sua igreja. Nós somos cobertos pelo sangue de Cristo, selados pelo Espírito Santo. Então, antes da gente abrir aí, né, o 7º selo e ver todas essas coisas que estão por acontecer, tem que lembrar disso, né, que a igreja está selada aí, então, pelo Espírito Santo. E aí o versículo 1, então, vai dizer, quando ele abriu o 7º selo, o 7º e último selo, houve o silêncio no céu, por volta de meia hora. Imagine isso, que silêncio prolongado, né? Quando tem alguma coisa importante, um evento importante, aconteceu alguma coisa, uma tragédia, as pessoas costumam guardar 1 minuto de silêncio, né? Veja a proporcionalidade da solenidade aí. 30 minutos de silêncio. Então, esse silêncio aí, né? As coisas estão acontecendo, vocês lembram? E aí, nesse 7º selo aí, o que acontece? Não acontece nada, silêncio. Né? Esse silêncio acontece e é um silêncio prolongado, é um anticlímax, né? Meio que uma quebra, mas uma apreensão, porque todos os olhos estão se voltando aí para a Terra, porque vão ter início os eventos finais, os eventos aí dos últimos tempos. Então, é uma expectativa totalmente emudecida durante 30 minutos, né? Lembram de toda aquela sonoridade, toda aquela multidão, todo mundo ali, e essas coisas ali acontecer. Então, é um momento aí dramático, né, de espera e de pavor reverente aí, porque vão ser coisas alarmantes que vão ser aí identificadas, né, e tá toda aquela expectativa da abertura do livro, né, da revelação da história. Então, nós vamos vendo aí que tudo isso é cíclico, né, tudo isso é bem cíclico. Então, quando ele abriu o último selo, houve um silêncio no céu por volta de meia hora. E aí, então, no verso 2, pode mudar aí o slide, o verso 2 vai dizer assim, viu 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. Então, agora vai ter esse episódio da sequência das 7 trombetas. Ela não se esgota aqui no capítulo 8. As 7 trombetas tem uma apresentação extensa que vai aqui do capítulo 8 até o capítulo 11. Então, nós vamos levar aí algum tempo para varrer aí sobre as trombetas. Então, é importante a gente ter essa associação. Então, imagine o lacre do 7º selo quebrado, quando acontece isso, silêncio total e absoluto ali, 30 minutos, então tem essa visão, né, ver os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas. Então, eles recebem aí as 7 trombetas, são 7 anjos que estão aí de pé diante de Deus, e as trombetas têm todo esse perfil de anunciar, né? As trombetas na Bíblia, elas são usadas para várias coisas, né? Então, esses anjos vão ser arautos do grande rei, do rei dos reis, né? Para trazer aí esse toque da trombeta, que vão anunciar 7 terríveis acontecimentos sobre a terra, né? A tradição judaica dá até o nome aí de 7 anjos, né? Vou falar aqui por curiosidade, né? Quem está procurando nome para pôr no bebê, aí o pessoal gosta do nome dos anjos, né? Uriel, Rafael, Raguel, Miguel, Saracael, Gabriel e Remiel, né? Isso é a cultura hebraica que dá esse nome. Então, seriam esses que estão ali perfilados diante de Deus, cada um recebe ali a sua trombeta, e eles vão anunciar, né, dar esse toque, né. As trombetas, no Velho Testamento, são usadas em diversas situações, né, só para mencionar aqui, porque tudo tem uma razão de ser, né, em todos os escritos bíblicos. Elas são usadas nas guerras, né, a gente vê que tem os toques corretos para a comunicação melhor do exército,
são usadas na consagração do templo, são usadas na entronização, né, na coroação dos reis, são usadas antes do sacrifício dos holocaustos, são usadas nas festas comemorativas, né, nos festejos, nas convocações de arrependimento. Em dias comuns, chegam a se dar ali no templo 21 toques, e nos dias festivos, 48 toques de trombetas. Então, essa trombeta é uma sinalização muito firmada em toda a escritura. Então, imagine aí você a cena, esses anjos aí recebem, estão aí de pé, em situação ali já de prontidão, né, para cumprirem os seus papéis, mas eles não vão tocar essas trombetas como é de costume no templo, né, que os sacerdotes tocam juntos as trombetas. Eles vão tocar as trombetas um a um, né, por isso vai ter a sequência, a primeira trombeta, a segunda trombeta, então essa vai ser uma sequência um a um, porque é o anúncio de 7 acontecimentos que vão haver aí sobre a terra, né, acontecimentos terríveis sobre a terra que estão anunciando aí o juízo de Deus. Então, é a sequência das 7 trombetas. Aí o verso 3, do verso 3 até o 6, né, aliás, o 2 também já está incluído para ficar o texto correto, a estrutura, então essa é uma parte essencial para a igreja, é uma parte de grande instrução para a igreja, de grande importância. Então, os anjos receberam as trombetas, já li aí o verso 2 e o verso 3. Eu vou ler seguidinho agora para a gente ter o panorama do texto. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e se colocou de pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, juntamente com as orações dos santos. Então, o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Então, os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. Veja que ainda não foi tocada a primeira trombeta, esse é um preâmbulo da situação aí, né? Então, um anjo específico aí se apresenta, né, diante de Deus ali, e aí há uma descrição que diz aí que esse é o próprio Jesus, que ele vai agora nesse momento derramar aí o juízo. Então, de outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se, colocou de pé no altar. E aí ele foi dado muito incenso, né? Então, o incenso representa a proteção do sacerdote e do seu povo, né? Então, aqui a gente tem que remontar toda a estrutura do tabernáculo e do templo, né? Lembram-se quando ele entra ali, né, no lugar santo, ele vai ali oferecer as orações e o incenso. E ele faz orações por si mesmo e por seu povo, né? Eu quero abrir aqui o livro de Levítico para a gente ver isso, né? O sumo sacerdote diante ali do Santo dos Santos. Vamos abrir em Levítico, capítulo 16, eu sempre peço para você acompanhar aí na sua Bíblia. Levítico, capítulo 16, verso 13. Diz assim: porá o incenso no fogo perante o Senhor, e a fumaça do incenso cobrirá a tampa que está acima das tábuas da aliança, a fim de que não morra. Então, ele faz aí propiciação por si mesmo, e abrindo lá em Números, abra aí agora a sua Bíblia, em Números, capítulo 16, também, versos 47 e 48. Números 16, 47 e 48. Arão
Arão fez o que Moisés ordenou e correu para o meio da assembleia. A praga já havia começado entre o povo, mas Arão ofereceu incenso e fez propiciação por eles. Arão se pôs entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Então, a gente tem que remontar, né, toda essa prática cerimonial do tabernáculo e do templo, e aí Arão, na figura do sumo sacerdote, e também aí este anjo, né, tido como a figura do próprio Jesus, o nosso sumo sacerdote nos céus, né, o sumo sacerdote agora definitivo, e ele, então, aí, diante do Senhor, e ele recebe aí ele trazia o incensário. E vocês lembram, né, que nós vimos antes que havia um apelo, uma oração, súplicas, né, até quando, Senhor, né, o Senhor vai tardar essa justiça sobre a terra? Então, é a oração dos santos e vai aparecer, então, a resposta na sequência. Então, foi dado muito incenso, né, então, o incensário, ele tem ali as pedrinhas incandescentes ali, né, as brasas incandescentes, aliás, e aí depois ele joga o incenso, e aí sobe, né, aquela fumacinha sobe, e sobe com a oração dos santos, né, esse aí é o significado de subir para a presença do Senhor, né, sobe sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, juntamente com a oração do santo, né, aquela oração, então, que justamente é o apelo da igreja sobre os mártires, né? Então é muito importante o valor da oração, né? A oração dos santos tem que ser contínua, né? E a oração que Jesus nos ensinou, inclusive, a gente às vezes esquece de fazê-la, né? Que é que venha o teu reino, né? Que venha o teu reino. Então Deus escolheu que esse cumprimento, inclusive, da ira do Cordeiro, ele vem sobre as orações da igreja, ele vem em resposta pelas orações da igreja para que a justiça seja cumprida na terra. Então, a oração dos santos, ela sobe. E aí é esse momento que é representado no tabernáculo e no templo, e agora essa fumaça subindo, é como se essa fumaça chegasse lá na presença de Deus, e lá da cena que nós estamos já remontando, desde lá de trás, essa resposta que Deus vai lançar aí para fazer a sua justiça. Então, por isso nós devemos orar, né, por essa justiça de Deus, para que venha o seu reino e para que ele retorne, né, Maranata, vem, Senhor Jesus. Então, o crente deseja ardentemente que o Senhor volte e ele ore. Se você não ora por isso, né, seja participante desta cena aqui, né, porque a oração sobe. Verso 4, da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, juntamente com as orações dos santos. E o poder das orações é muito bem discriminado. Então, o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. Então, é a resposta de Deus, né? A oração sobe e ele coloca ali, né, o fogo do altar como sendo ali a sua resposta o desejo ali, a súplica da igreja, abala as estruturas aí, né? E se ouve, então, trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Então, ele pega e lança sobre a terra, lança de volta, né, como resposta aí às orações. E aí é que vai, então, se dar início ao toque das trombetas. Ou seja, todo o céu está envolvido, né, em garantir que essa oração da igreja chegue diante do Senhor, né? Então, vamos trabalhar, meu povo, vamos orar para esse momento aí se apressar para que a gente possa ver aí o Senhor Jesus. Todo o céu está envolvido nisso, e todo o céu está envolvido nessa expectativa de justiça, né? E cabe à igreja orar, e cabe à igreja pregar o evangelho. Vocês se lembram?
Os anjos gostariam de pregar o evangelho, mas ficou destinado à igreja, ficou destinado aos homens de levar essa pregação. E aí, quando a gente associa nesse momento lá, é algo tremendo, e as coisas vão se encaixando. Então, aí é o momento da resposta celestial, né? Quando o anjo arremessa, então, o incensário, né? E aí passa, então, as orações dos santos, né? Os pedidos que estão ali passam a ser o próprio fogo de juízo. Foi determinação do Senhor que isso acontecesse dessa forma, contando aí com as orações da igreja. Então, e agora a gente vai ver aí um a um, né? O toque das trombetas. Então, a partir do verso 7, pode mudar? O verso 7 vai ser aí, então, a primeira trombeta. Então, semelhantemente aos selos, as trombetas também estão divididas em 2 grupos. Olha lá, atenção nisso. Então, as primeiras 4 trombetas, elas vão dizer respeito a juízo sobre a terra, sobre as forças da natureza. E as últimas 3 trombetas vão afetar o homem mais diretamente. Lógico que as primeiras 4 trombetas vão afetar imensamente o homem, mas de uma forma indireta, e as 3 últimas trombetas de uma forma muito terrível e muito direta no próprio homem, né? Então, aí vamos a cada uma das trombetas. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a relva verde. Então, a gente vê aí que o primeiro juízo, ele vem sobre a vegetação, ou seja, 1/3 da vegetação do planeta vai ser destruído, né? Destruído como? É esse momento aí em que é lançado aí o granizo, né? Granizo seria uma chuva de pedra, né? Como a gente vê que tem chuva de granizo. Então, olha que coisa mais interessante, né? O granizo, né, que seria a coisa gelada, e o fogo misturado. E com isso ali, sangue também. Então, foram lançados aí sobre a terra. E nós vemos em várias ocasiões, né? Vou ler aqui o salmo, para a gente ver a situação do granizo, né? A situação do granizo lançado aí como juízo. Vamos ao Salmo 78. Salmo 78, verso 47 e 48. Diz assim: e destruiu as suas vinhas com a saraiva, e as suas figueiras bravas com a geada, quando entregou o gado deles ao granizo, os seus rebanhos aos raios, quando atingiu com a sua ira ardente, com furor, indignação e hostilidade, com muitos anjos destruidores. Então, aí é juízo de Deus sendo lançado aí na forma de saraiva, né? Saraiva aí seria essa coisa do granizo. Salmos 105, 32 e 33 também diz assim. Salmo 105, verso 32. Diz assim: deu-lhes granizo em vez de chuva, e raios flamejantes por toda a sua terra. Arrasou suas videiras e figueiras e destruiu as árvores do seu território. Então, essa associação aí com o granizo sendo lançado aí sobre a vegetação, né? E eu não sei se você já tomou aí uma chuva pesada, né? Quando chove aquelas pedrinhas, o tal do granizo, mas é algo assim assustador, né? Imagine que esse momento aí vai ser algo muito, muito pior. Então, não só o granizo, fogo, e não só isso, misturado com sangue. Então, esse panorama, né, sempre lembrando, isso vai ser cometido os ímpios, né, aqueles que rejeitaram a salvação
em Jesus Cristo. Então, a aparência aí do granizo vem juntamente com o fogo. Isso a gente pode ver lá em Joel, né? Você lembra, Joel é aquele texto do cumprimento de Pentecostes, né? Vamos lá para Joel 30 e 31. Joel, não falei o capítulo, é capítulo 2, versos 30 e 31. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Então, isso aqui está começando, né? Está começando aí a grande tribulação. E aí a gente vê que isso teve um cumprimento parcial, lá em Atos 2, né? E aí vai ter o seu cumprimento final, né? A gente vê esses fenômenos, esses cataclismas acontecendo aqui, o cumprimento final aí no dia do juízo do Senhor. Então, essa primeira trombeta aí, ela é associada também com a sétima praga do Egito, né? Tem sempre uma associação de Deus combatendo, né? Pondo por terra toda a idolatria. Então, tem uma associação aí com a sétima praga que feriu também a vegetação lá no Egito, você lembra, né? Com o granizo. E isso vai acontecer, então, dessa forma, e diz o verso aí que foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores de toda a terra e de toda a relva verde. Então, imagine você ali, né, parte, sei lá, da selva amazônica, das florestas da África, né, das grandes florestas aí sendo queimadas. Então, essa destruição da parte da vegetação já indica para nós, né, já é um indicador de escassez de alimento e fome, né? Tudo isso também coincide com aquele passeio, né, dos cavalos, cada um de cada cor ali, né, e tudo isso acontecendo ao longo deste período completo aí, né, desde a primeira vinda até a segunda vinda de Cristo, né. Por incrível que pareça, nós temos visto aí, né, que os incêndios nas florestas têm aumentado. E isso diz respeito não só a um cumprimento, né, nessa sobrenaturalidade que nós estamos vendo aqui, mas um cumprimento à proporção que o próprio homem é participante e é desencadeador dessas coisas todas. Então, essa destruição do planeta, toda essa preocupação ambiental, né, e hoje nós vemos aí a preocupação com conservação das águas, com conservação das matas, tudo isso pode ser aí operacionalizado pelo próprio homem, inclusive. Então, essa aí é a primeira trombeta, né? Tá só começando o negócio aí. Então, até aí atacar, né? Uma destruição de 1/3, né? Das árvores do planeta. Você pode imaginar que quanto distúrbio isso não vai causar, né? Porque sendo mandado fogo, esses grandes incêndios, imagina quanta afetação da atmosfera não vai haver, né? A liberação de gás carbônico, e vai por aí todo o desequilíbrio que o meio ambiente vai ser tomado aí nesse momento aí do juízo. Essa primeira trombeta, vamos lá para o verso 8 e 9, a segunda trombeta. E aí vem mais fogo. O segundo anjo tocou a trombeta, e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue. Morreu 1/3 das criaturas vivas do mar e foi destruído 1/3 das embarcações. E essa segunda trombeta aí, então, seria uma grande massa, né, e é colocado aqui como se fosse um monte, mas é uma grande massa incandescente que vem e vai atingir, então, aí as águas do mar, né, vai ser toda essa afetação dos mares. Aqui tem uma referência com a primeira praga do Egito, né, que é quando afeta também ali as águas do rio Nilo, que se tornam em sangue. E aqui diz que esse 1/3 do mar vai se transformar em sangue.
Então, vai ser tamanho o comprometimento aí, né, desse desastre ambiental, que os animais marítimos, a vida marítima vai ser devastada a tal ponto que o mar aí se transforma em sangue. Então, a vida marinha, os peixes, né, que diz respeito aí também para nós a alimentos, vai ser prejudicado, aumentando aí o nosso caos, aumentando aí a nossa situação, vão ser dias muito, muito difíceis, né, e muito complicados para se obter alimento, para se comer. E aí diz que morreu 1/3 das criaturas vivas do mar e foi destruído 1/3 das embarcações, aí também algo importantíssimo. Imagine vocês como vai ser um golpe na economia isso, porque nós utilizamos muito, né, todo o tráfego marítimo aí nas relações internacionais, para que possa se estabilizar a alimentação das nações, com que cada nação produz. Isso tudo vai provocando uma destruição em cadeia, né, um efeito cascata, assim como essa montagem literária de Apocalipse pretende nos mostrar. Então, 1/3 dos mares vão ser aí destruídos, ficando nessa situação aí de se transformar em sangue. Então, a navegação, inclusive, aí bem enfatizada, 1/3, que foi destruído 1/3 das embarcações. Então, imagina, né, a frota marítima aí do planeta, tão útil aí para as relações das nações, vão ser destruídas, né? Isso é impressionante, né? Que visionário, né? Ter uma revelação desse tipo da parte do Senhor, né? E aí, mais uma vez, então, acometimento do fogo e a menção do sangue, né? Essa é a segunda trombeta, afetando, então, o mar, as águas salgadas, mas pode ficar pior, porque agora a terceira trombeta vai afetar as águas doces. Vamos lá, próximo versículo do 10, né? Terceiro, isso aí, 10 e 11. Terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha sobre 1/3 dos rios e das fontes de águas. O nome da estrela é Absinto. Tornou-se amargo 1/3 das águas, e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. Então, você imagine, né, já tem toda essa situação, a vegetação faltando, né, aqueles fogo por toda a terra, toda essa, também se cogita que devem haver erupções vulcânicas, né, e todo um descontrole aí de todo o ambiente, tudo isso acontecendo, e aí vem ainda uma grande estrela, né, uma grande estrela que chama Absinto, né, Absinto aí algo venenoso, né, algo muito amargo, e ele vem queimando como tocha e cai aí sobre os rios e sobre as fontes, um prejuízo de 1/3 de toda a água potável do planeta. O nome da estrela é Absinto. Então, imagina, né, isso também é uma menção à primeira praga, né, do Egito, quando as águas do Nilo aí foram totalmente contaminadas, e fazendo aí, né, a profecia de uma terra muito sedenta, né, escassa de água. Então, Salmo 104 nos traz sobre isso, Salmo 104, 10 a 13, vamos dar uma lidinha lá. Todo o controle do Senhor sobre todas essas coisas, né, então, ao passo que a gente vê em Gênesis, né, toda aquela crescente, harmônica da criação, agora a gente vê toda essa desconstrução, né, e a gente fica alarmado de ver isso. Então, diz aqui o Salmo 104, versos 10 até 13. Fazes jorrar as nascentes nos vales, e correrem as águas entre os montes, delas bebem todos os animais selvagens, e os jumentos selvagens saciam a sua sede. As aves do céu fazem ninho junto às águas, e entre os galhos põem-se a cantar. Dos teus aposentos celestes regas os montes, sacia a terra
com o fruto das tuas obras. Então, quando Deus cria, né, todas essas maravilhas, ele tem um propósito, uma razão de ser, uma razão de sustentação de toda a natureza, né, a cadeia alimentar, a forma como ele faz tudo harmonicamente, né. Salmo 107, verso 33, diz aí, ele transforma os rios em deserto e as fontes em terra seca. Todo esse controle está nas mãos do Senhor. E aí vai dizer que essa estrela que se chama Absinto, ela cai então e vai queimando como tocha, vai eliminando, destruindo, né, a nossa água potável do planeta. E esse absinto aí é algo de grande amargor, né? Diz aí que 28 gramas desse tal de absinto, ele pode contaminar, envenenar mesmo, 2.000 litros de água. Então, é uma planta que contamina, né? Que deixa a água não potável, né? Então, vai ser impossível de beber, né? Então, e a sede vai ser uma sede mortal. Todas essas ocorrências, obviamente, vão causar muitas mortes, né? Isso é profético, está escrito, não se pode evitar isso, né? Precisamos tomar muita cautela com isso, né? Isso já está tudo escrito e são acontecimentos que vão se desenrolar. Quando a gente diz que a Bíblia é a nossa regra de fé, a gente sabe que essas coisas vão acontecer. Nós não podemos fazer uma prospecção de que os homens vão fazer uma junta e que vão conseguir evitar todos esses problemas. Não tem como, é impossível. Essa é a predição do Senhor, é a palavra de Deus. E aqui, então, não sei se você se lembra que Moisés, ele joga, né, a madeira na água lá, e as águas eram amargas, isso acontece lá em Mara, quando o povo está no deserto, e as águas são purificadas. Então, aqui, exatamente o reverso, né, as águas são potáveis, e Deus joga, então, para que as águas se tornem amargas, 1/3 das águas, e muitos morreram pela ação das águas, que se tornaram amargas. Então, é um alto custo que se paga pela rebelião a Deus, né? Mais uma vez, lembrando que todo esse acometimento, a igreja vai presenciar, mas a igreja não sofre disso, né? Você se lembra que na ocasião das 10 pragas, o povo hebreu também, ele foi preservado de todos esses acometimentos. Então, nós temos que saber que não deve ser nada fácil você ver diante de si um panorama desse, né? Por isso a pregação de domingo passado, fé para os fins dos tempos, que você presenciar isso não é fácil, né? Mas nós precisamos estar convictos daquilo que a palavra de Deus nos traz. Então, esses desastres ecológicos aí são irreparáveis, né? São coisas terríveis aí que vão acontecer. Já vamos partindo aí para o verso 12, para a quarta trombeta, que é a última do primeiro grupo, né? Lemos 7 trombetas, o primeiro grupo são 4 e o segundo grupo são 3. O segundo grupo vai afetar diretamente ao homem, nós vamos estudar isso na próxima reunião, no próximo estudo. A última das trombetas, que fecha aqui esses cataclismas sobre a natureza, diz assim: o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu. 1/3 do dia ficou sem luz e também 1/3 da noite. Ou seja, aqui a gente vai ver a destruição de 1/3 dos corpos celestes, ou seja, o sol terá o seu brilho reduzido de dia e a noite terá seu brilho reduzido, e 1/3 das estrelas aí, elas vão ser destruídas. Então, é algo que a gente não consegue nem imaginar, né? Isso também tem a ver com a escuridão apresentada na 9ª praga contra o Egito, né? Quando, assim, os níveis de idolatria se tornam aí insuportáveis e o Senhor desceu, então, o juízo na forma das
das 10 pragas, ali naquela ocasião, e aqui a gente vê novamente isso tendo alguma associação aí, né? Então, nós vemos isso acontecer também, esses relatos no Novo Testamento, né? Vou mostrar aqui para vocês em texto em Marcos 13. Marcos 13, versos 24 e 25. Diz aí, mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Né? E aqui também, em Apocalipse 6:12, no sexto selo, nós vimos isso também. Né? Observei quando ele abriu o sexto selo, houve um grande terremoto, o sol ficou escuro, como tecido de crina negra, e toda a lua tornou-se vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira, quando sacudidos por um vento forte. Então, a gente deve lembrar que essa é a recontagem da história. Então, os textos, eles são coincidentes com a intenção de Deus colocar essa convicção em nosso coração, né, de revelação, né? Apocalipse significa revelação. Ele está tirando o véu das coisas que estão por vir. Então, isso é algo que a gente olha assim e não cabe no nosso imaginário, mas está aqui descrito, então, inclusive no Novo Testamento. Vou ler mais alguns textos lá de Mateus. Mateus 8:12. Mateus 8:12. Diz assim, e aqui nós vamos ver 3 textos do livro de Mateus, onde há aí a associação com choro e ranger de dentes. Né? Diz assim, mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, toda essa escuridão, todo esse sofrimento, certamente vai desencadear muito sofrimento e muito choro, né? Mateus 22:13 também repete a mesma ideia. Mateus 22:13. Então o rei disse aos que serviam, amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. E, por fim, Mateus 25:30. Mateus 25:30. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, aqui, o desenho, né, de todo o juízo do Senhor, né, a ira do Cordeiro sendo aí iniciada, né, através dessas 4 primeiras trombetas que dizem respeito aí a esses cataclismas, né, algo com certeza que vai trazer um desequilíbrio muito grande, né, você imagine aquela massa enorme, né, caindo ali no mar, isso deve provocar ali tsunamis e outros efeitos que vão sendo ali colaterais, né, efeitos colaterais dessas 4 descrições que nós vimos aí, e o quanto a humanidade vai sofrer aí por esse tempo. Agora tem até um foguete da China que vai cair, aí a gente já fica meio assim, né, mas essa é a descrição aí, já é da grande tribulação, e isso daí, quando a gente olha, né, e a gente vai tentando pintar na nossa mente tudo isso que vai acontecer, a gente acha, nossa, está muito ruim, vai ser muito difícil. Mas vai piorar bem agora, né? E o verso 13 nos fala isso. E aí, aqui ainda não é a 5ª trombeta, mas é trazido um aviso. Então, encerrou o primeiro grupo, né, de acometer a natureza, agora vai afetar diretamente ao homem. Então, nós vamos ver. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz,
Ai, 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 dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Meu Deus, esse é de tremer na base, né? Então, agora a gente sabe que vai ser uma afetação terrível, né? Porque vai ser permitido tocar nos homens. Tudo isso ainda é juízo parcial, né? A gente tem que lembrar disso, né? Porque Deus não destruiu rapidamente, acabou com tudo, porque ainda este juízo está misturado com a misericórdia. E os comentaristas creem que neste tempo haverá um número grande de conversões, porque as pessoas vão estar aí aterrorizadas, né, e vão se voltar para Deus. Então, Deus ainda tem essa misericórdia, né, destruir 1/3, podia ser mais, né. Alguns perguntam, né, mas como é que vai ser se 1/3 da terra, da vegetação destruída, é focado ou é difuso? Nós não sabemos. Está dizendo aí esse número, né, 1/3, talvez seja menos, talvez seja mais, pode ser um número simbólico apenas, mas essa afetação é uma afetação importante que desequilibra todo o nosso sistema aqui no planeta. Ainda assim, ainda é juízo misturado com a misericórdia. E aí nós temos aí o triplo ai, né? Ai, 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 né? Eu falava muito para repreender as minhas filhas, né? Ou as crianças também nos atendimentos, quando estava fazendo alguma coisa que eu não devia, ai, ai, ai. E olha de onde é que vem isso, né? E aí, esse anúncio, né? Que, olha, para, né? Porque aí o negócio vai ficar feio para você. Então, esse ai é um anúncio de maior severidade do juízo de Deus. A gente acha que estava terrível com todos aqueles efeitos especiais que Hollywood explora tanto, né? A intensificação do juízo, ela vai aumentar mais, porque agora ela vai tocar o homem, né? Ela vai ferir o homem, né? Então, vão se suceder aí 3 ais, cujo primeiro é a soltura de miríades de anjos maus, miríades de demônios, mas vai ficar no suspense. Então, o capítulo 9, verso 1, já está aí, o 5º anjo tocou a sua trombeta. E aí nós vamos ver no próximo estudo, vamos parando por aqui. Mas você imagina, né, para que tem esse triplo ai, 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 dos que habitam na terra. Vai ser um sofrimento terrível, né, e extenso, né, a grande tribulação aí, a gente sabe que é um período de 7 anos, ela inicia quando o anticristo faz um acordo com Israel, depois de 3 anos e meio esse acordo é rompido, e por aí vai. Então, são tempos que vão ser muito difíceis, são tempos onde nós sabemos que vai ser difícil obter alimento, não vai ter o que se comer devido a todas essas coisas, e por isso a gente vê também, né, a marca da besta, e quem não tem a marca da besta não consegue o alimento, não consegue comprar, então vai ser toda essa articulação satânica, né, liberada para agir sobre a terra, que é sobre o juízo do Senhor, né, a ir aí permitindo aí essa ação satânica. E são 3 ais, né, para derrubar, né, ou colocar o juízo, né, então essa repetição tripla, ela é guardada para a santidade de Deus, né, Kadosh, 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 santo, 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 que é como os anjos adoram a Deus, e aí a gente vê essa repetição tripla rebatendo aí aqueles que abusaram, que zombaram, que resistiram e que se rebelaram contra aquele que é santo, santo, santo. Ai, 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 daqueles que habitam na terra. Então, no capítulo 9 aí, a coisa vai pegar, né? Vai ser permitido aí que os demônios façam a festa. Lembrando-se, então, da igreja, a igreja preservada de toda essa ira. Somos selados pelo Espírito Santo, né? Cobertos pelo sangue de Senhor Jesus Cristo.
Então, que nós possamos, né, guardar esse capítulo 8 aí com temor e reverência. Não sabemos quando, né, e não cabe a nós sabermos, mas cabe a nós estudarmos e termos consciência do que a palavra de Deus nos informa, para estarmos preparados. E a função da igreja é pregar a palavra, e vimos aqui, mais importante, também orar por tudo isso que está por acontecer, pela justiça, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aí os textos bíblicos vão se concatenando perfeitamente, harmonizados, para que a gente entenda aí a mensagem do Senhor. Então, vamos abrir as câmeras aí, vamos conversar um pouquinho, aí nós oramos juntos?